singular que todos nós conhecemos por diversos ângulos e em diversas situações. Procurei o mito grego de Quiron, Procurei no mito grego de Quiron campos de iluminação que, tendo como propósito falar de Marta, não a reduzisse às ações pragmáticas do cotidiano universitário, mas fiz isso para aproximá-la de forma das pulsões de vida acadêmica que excedem ao lamentável, estéril e quantitativo padrão de ser professor, pesquisador e cientista. Segundo uma das versões do mito que se chama grego, Quiron, um centauro, é imortal. Filho natural de Cronos, teve como pai adotivo Apolo, que lhe ensinou os conhecimentos sobre artes, música, poesia, ética, filosofia, terapias curativas, ciências. Por ocasião de uma querela entre os centauros, Quiron teve sua perna acidentalmente atingida pela flecha envenenada de Hércules, que se tornou uma ferida incurável. Reconhecendo seus talentos de retirada de dentro de seus discípulos as forças de transformação de si, e por intercessão de outros deuses, Zeus trocou a imortalidade de Quiron pela sua missão de atuar como mestre dos mestres. Recolhido em sua gruta e sem tempo para cuidar de sua própria ferida, Quiron passa a dedicar-se com obstinação invejável e uma destreza singular a lapidar o intelecto dos seus discípulos. Por que recrutar a história de Quiron para falar da nossa tão querida Marta Pernambuco? Que campos de compreensão, por proximidade ou distanciamento ou oposição, oferecem essa metáfora? Marta não era um centauro na acepção primordial do termo e, como todos nós, já nasceu sob o signo da mortalidade. Por que então o uso de Quiron? Porque Marta se tornou hábil em lapidar o intelecto de seus alunos, em retirar de dentro deles seus conhecimentos prévios e metamorfoseá-los numa cultura científica útil para que cada um enfrentasse em espaços distintos desafios da vida pessoal, social e política do nosso tempo. Com dedicação integral, sem muitas vezes conseguir dedicar tempo para cuidar das próprias feridas, portadora de uma potência de trabalho incomum, hábil para prover o acolhimento e a cura das dores de seus alunos e cúmplices, por ela passaram Hércules, Aquiles, personificados de líderes de movimentos sociais, comunidades eclesiais de base, professores de tantas partes do Brasil. Suas gargalhadas, seus rompantes em discordar, polemizar ou contrapor argumentos se constituem em estratégias para o diálogo. Se Marta pode ser comparada a um centauro, não na acepção original, metade humano, metade homem, e sim, se a vemos como uma expressão exemplar da mestiçagem amorosa entre razão, emoção, ciência e humanidade, rigor e sensibilidade, realismo e idealismo. Essa mestiçagem dada a partida pelo seu duplo pertencimento, de nascimento paulista, de vida universitária, uma norte rio-grandense. Um Quiron à sua maneira, demasiadamente humana, uma mestre que redefiniu a imagem do mito grego quando atou seus sonhos com os sonhos do educador Paulo Freire, mas também à sua maneira, tendo como suporte as pesquisas de seus discípulos e suas andanças por tantos lugares do Brasil, soube injetar sangue novo, circunstâncias novas, aportes conceituais novos às ideias de uma pedagogia da autonomia. Para deixar fluir uma sociedade mais justa e igualitária, Marta Pernambuco habitou uma gruta, Natal, UFRN, departamento e depois centro de educação. Sua gruta não era de rocha,
Penso que era uma gruta construída de papel machê, porosa e em permanente construção, sempre coletiva. Conheci Marta logo que pôs os pés em Natal. Isso em meados de 1970, quando eu também coloquei meus pés aqui. Com ela, compartilhei de movimentos de igreja. Com ela, compartilhei disciplinas, diálogos intensos e sem fim sobre os nossos 2 grupos de pesquisa. A ela confessei muitas de minhas dores e lhe pedi ajuda, sempre. É essa Marta que me foi dada a conhecer. Uma humana professora, uma amiga inteira. Ela se parece em parte com Quiron, sim. Mas pensando bem, eu diria que ela é assim como o caminho do meio entre Quiron e Paulo Freire. Um caminho do meio que ela soube muito bem reconstruir permanentemente.